Olá, meu nome é Isabel Rossetti. Vamos dar início à aula 3, em que a gente fala de tipos, expressões e comandos de Java. O conteúdo dessa aula é o seguinte: a gente vai fazer uma revisão da aula anterior, vamos falar de motivação, por que é importante estudar esses tipos em Java, por exemplo. Tá? Vamos falar dos tipos básicos da linguagem, os operadores, os comandos, e vamos terminar essa aula com um exercício em que a gente dá o enunciado e mostra a solução. Bem, vamos fazer uma revisão da aula anterior. O que a gente falou primeiramente na aula anterior foi de classes, tá? Classes são unidades básicas de programação orientada a objetos, e a gente fala também de atributos e métodos. No exemplo da nossa classe point aí, que vocês estão vendo na tela, a gente tem dois atributos, x e y, do tipo inteiro, e a gente tem um método chamado move, que recebe dois valores inteiros, dx e dy, e move os atributos x e y para esses deslocamentos que a gente passa como parâmetro. Na aula anterior, a gente também falou de objetos. O que são os objetos? São as instâncias da classe. A gente não tem como testar uma classe se a gente não cria objetos. Então, no nosso método main, a gente cria um objeto P do tipo point, que é o primeiro comando da classe main. Depois que a gente cria um objeto, a gente pode mover o objeto, é o que a gente faz na linha seguinte, que a gente move o objeto com a posição X para 9, a posição Y para 3, e a gente também pode trabalhar diretamente em cima do atributo, é o que a gente faz na linha seguinte, p.x igual a 0. Observe que toda vez que a gente precisa trocar mensagens com objetos, a gente usa os métodos. Depois de objetos, a gente também falou em membros de classe. O que são os membros de classe? É uma maneira que a gente tem de fazer em Java para a gente dar valores para instâncias de uma determinada classe. Como que é isso? Por exemplo, no método main, que a gente vê no final dessa classe produto, no exemplo, a gente cria um produto L, tá? E a gente cria também um produto C. O produto L, ele vai receber o valor de identificação dele, que é o campo ID, como 0, e o próximo produto, que é o produto C, vai ter esse valor como 1. Então, o que a gente pode observar é que todos os objetos dessa classe produto vão ter um valor único do campo ID, vão ter uma sequência de campo ID. A gente também falou na aula passada do primeiro programa, como é que a gente faz para criar o primeiro programa em Java. E a gente faz isso, o programa, de uma maneira simples, né? No programa mais simples que a gente pode ter de uma determinada linguagem, que é imprimir uma mensagem na tela, todo mundo conhece como Olá Mundo. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma classe mundo, tá? E dentro dessa classe a gente só tem um método, é o método main, o método principal de Java, que ela simplesmente dentro desse método você só tem a mensagem Olá Mundo escrita. Para finalizar, a gente fala como a gente consegue compilar um programa Java. Observe que o nome da classe mundo é o mesmo nome do arquivo .java, com as mesmas letras. Observe que Java é case sensitive. Tá? Então, a compilação de Java, você
faz o comando javac mundo.java, se você estiver fazendo através de linha de comando. Nessa hora, você cria um arquivo com a extensão, bytecode. Esse arquivo bytecode, você vai pegar e ele vai ser independente de qualquer plataforma. E uma vez compilado, você pode executar esse arquivo em qualquer lugar. A execução você faz através de Java, do comando Java. Java mundo é o exemplo que a gente está dando aqui. Bem, para a aula que a gente vai falar agora, o que é importante dizer? Que para a gente aprender uma linguagem de programação, a gente precisa seguir alguns passos. O primeiro exemplo dos passos é você conhecer os tipos básicos da linguagem e as operações válidas para cada tipo. Logo a seguir, você precisa se instruir nos comandos. O que são os comandos? São responsáveis por atualizar variáveis e controlar o fluxo de execução do programa. Esta aula é de fundamental importância no aprendizado de Java, porque a gente vai falar exatamente dessas coisas. A linguagem Java é uma linguagem fortemente tipada, isto é, cada variável precisa ter associada a ela um tipo declarado. Então, toda vez que eu preciso criar uma variável, eu tenho que dizer o tipo que ela é. Existem 8 tipos primitivos em Java, 4 tipos de números inteiros, 2 tipos de números ponto flutuante. Número ponto flutuante são números que têm a parte fracionária e a parte inteira. Um tipo caractere e um tipo lógico. Bem, os tipos básicos inteiros são o byte, é um número com sinal, a representação dele é em 1 byte, e o intervalo de números que ele pode representar é de menos 128 a 127. Um short é um número inteiro com sinal, ele ocupa 2 bytes de memória e ele vai de menos 32.768 a 32.767. O int, a gente tem um tipo int, que é um número inteiro com sinal, que ocupa 4 bytes de memória, e ele tem um intervalo de representação entre 2 bilhões, mais e menos 2 bilhões. E o long, que é um número inteiro com sinal de 8 bytes, tá? Que tem uma representação bastante grande que está representada aí na tela. Um exemplo que a gente pode mostrar é na nossa classe teste, e a gente tem dentro dessa classe teste um único método chamado método main, e aí a gente cria várias variáveis. Por exemplo, uma variável b do tipo byte, uma variável s do tipo short, 2 variáveis inteiras, i e j, e uma variável l do tipo long. Então, agora a gente vai falar do tipo ponto flutuante, que são números fracionários. A gente tem o tipo float, que é um número com sinal, a representação de 4 bytes, que é representado na memória por 4 bytes, e a gente mostra o intervalo de representação dele na tela. E a gente também tem um tipo double, que é um número com sinal, ele ocupa 8 bytes de memória, e a gente tem uma amostra da representação dele aí. Então, numa classe teste, a gente tem um método main, e a gente mostra como a gente declara variáveis do tipo float e variáveis do tipo double. Vamos falar do tipo básico caractere. Ele ocupa 2 bytes de memória e ele representa a tabela Unicode. O que é a tabela Unicode? É uma tabela que engloba a tabela ASCII, que já é usada há bastante tempo em computação, e a maioria dos caracteres das linguagens naturais existentes. Por exemplo, letras com a letra C cedilha, as vogais acentuadas. Então, essa tabela tem toda essa representação. Então, no exemplo, a gente consegue mostrar como a gente declara 2 variáveis do tipo char. A gente tem um outro tipo básico, lógico, que é o tipo booleano.
ele tem dois valores, true ou false, e ele ocupa 1 byte de memória. Ele não poderia, em linguagem de programação, a gente não tem como representar uma informação através de um bit. Então, a unidade menor que a gente pode usar nesse caso é 1 byte. Tá? E aí eu mostro um exemplo de uma variável booleana. Bem, a gente declara as variáveis e, a partir daí, a gente precisa fazer alguma operação nessas variáveis. Então, o Java oferece alguns tipos de operadores básicos. Operador de atribuição, aritméticos, de incremento e de decremento, relacionais, bit a bit e operador condicional. O operador de atribuição, a representação dele é igual, e após a declaração de uma variável, a gente deve inicializá-la com um valor válido no intervalo que ela representa. Por exemplo, no nosso método main, a gente tem duas variáveis inteiras, i igual a 2, j igual a 3. A gente também pode inicializar uma variável de maneira separada da declaração, o que é feito na segunda linha, quando a gente cria uma variável float, fl, e logo após a gente dá um valor, 7.5f. O f aí significa float, é uma maneira da gente representar que esse número é float. Logo depois a gente declara uma variável double e uma variável char, em que o valor que a variável char vai receber tem que estar sempre entre aspas simples. Tá? E a gente cria uma variável do tipo booleana recebendo um valor true. Bem, a gente tem os operadores aritméticos, que são válidos para inteiros e ponto flutuante. A gente tem o operador de soma, o sinal de mais, o operador de subtração, o menos. A gente tem a divisão, que pode ser feita entre inteiros e ponto flutuante, e a divisão é sempre feita da seguinte maneira: se os dois operandos são inteiros, a divisão é inteira; se um deles é ponto flutuante, o resultado da divisão é ponto flutuante. A gente tem um operador que só vale para números inteiros, que é o resto, tá? Que retorna o resto da divisão inteira, e a gente também tem operadores associados com atribuição, que são mais igual, menos igual, vezes igual, divisão igual e porcento igual. Como é que é isso? Então, vamos para o exemplo em que a gente mostra um método main. A gente declarou uma variável inteira x com o valor 5, e depois a gente soma o valor dela a 1 e atribui a variável inteira y. Tá? A variável z vai receber a multiplicação de x por y, e eu tenho uma variável double w, que vai receber a divisão fracionária de 30 dividido por 4f. Na linha seguinte, a gente faz uma divisão inteira de 30 por 7, a gente só coloca o valor da divisão inteira nesse caso, e logo abaixo a gente mostra uma operação de resto. Tá? A gente está dividindo 10 por 5 nesse caso, então o resto dessa divisão vai ser 0. E os operadores aritméticos associados com o sinal de igual, nesse caso, significam o seguinte: esse comando z mais igual 3 é exatamente igual ao comando z é igual z mais 3. Tá? A mesma coisa para a operação em que eu estou multiplicando o valor de x por 2. A gente tem operadores de incremento e decremento. Esses dois operadores podem ser usados na notação pré-fixada. No nosso exemplo, a gente tem uma variável x do tipo inteira recebendo o valor 5, e a gente tem uma variável y inteira também.
E aí, na primeira atribuição que eu tenho, y igual a x mais mais, o que vai acontecer? Eu vou atribuir a y o valor de x, então y vai ter o valor 5, e depois eu vou atualizar o valor de x, vou somar o valor de x a 1. Então, o x vai valer 6. Então, com o valor de x igual a 6, eu vou passar e vou fazer a segunda atribuição. Y igual a x menos menos. O que vai acontecer nessa operação? O y vai receber o valor de x, que é 6, e eu vou decrementar o valor de x. Então, o x passa a ser 5 nessa hora. Então, vamos para a atribuição seguinte. Y igual mais x. Eu vou primeiro atualizar o valor de x, então o x passa a ser 6, e depois eu vou atribuí-lo a y. Tá? E por fim, a gente tem a operação y igual menos x. O que vai acontecer? O valor de x era 6, eu vou decrementar o valor de o valor de x passa a ser 5, e vou atribuí-lo a y. A gente tem operadores relacionais. Os operadores relacionais são usados para comparar expressões, e o resultado desses operadores são sempre verdadeiro ou falso. A gente tem alguns operadores relacionais, de igualdade, desigualdade, menor que, menor ou igual a, maior que, maior ou igual a. Então, no exemplo, a gente tem uma variável inteira x com valor 5, uma variável inteira y com valor 7, e o que a gente faz? A gente pega e testa. Se x é igual a y, na verdade, eu estou colocando o resultado dessa igualdade em b. Então, nesse caso, b vai ter o valor falso. Se x é menor que y, eu vou colocar em c o valor verdadeiro, tá? Na atribuição seguinte. X diferente de y. Nesse caso, isso é verdade, e o valor true é colocado em b. E y maior ou igual a x. Mesmo exemplo anterior, essa sentença é verdadeira, e esse valor é atribuído a c. Bem, agora a gente vai falar dos operadores lógicos, que são o resultado que, em geral, o que eles fazem, né? Você tem várias expressões relacionais e elas são combinadas através desses operadores. Então, a gente tem o E lógico, que funciona da seguinte maneira: ele só vai dar um valor verdadeiro se todos os operandos que a gente tem for verdadeiro. O lógico, ele só vai dar falso se todos os operandos forem falsos. E eu tenho a negação, que é se você tem uma expressão que o resultado dela é verdadeiro, a negação dela vai ser falso. Tá? No exemplo, a gente cria duas variáveis inteiras x e y com valor 5, tá? E aí a gente atribui o valor dessa comparação, se x é igual a y, a k. Então, como x é igual a 5 e y é igual a 5, esse valor, o valor verdadeiro é atribuído a k. Logo a seguir, o que eu faço? Eu nego o valor de k e atribuo a b. Então, b vai receber o valor falso. A seguir, eu mostro operações usando o e e o ou. Tá? A primeira expressão vai dar o resultado verdadeiro, porque x é igual a 5 e y é igual a 5. E a segunda expressão também vai dar verdadeiro, porque x, apesar de x ser diferente de 0, x é igual a y. A título de ilustração, a gente também tem operadores bit a bit em Java. O que são operadores bit a bit? São operadores que combinam os bits das variáveis que a gente tem
e informam o resultado dessa combinação. Como é que é o E bit a bit? Ele vai pegar e vai comparar os bits de duas variáveis. Um bit só vai dar o resultado 1 se os bits dos dois operandos que eu estou trabalhando forem 1. Tá? O bit só vai dar o resultado 0 se os dois operandos forem 0. O ou exclusivo, ele só vai dar o resultado 1 se um deles, e somente um, for um bit 1. Tá? O não, ele nega todos os bits que você tem. Tá? E a gente tem operações de deslocar bits para a direita, que significa você dividir o número por 2, você desloca os bits da esquerda para a esquerda, que significa você multiplicar o bit por 2. E também tem um outro tipo de operação, que é para a direita, pondo zeros nos bits mais significativos. Então, no exemplo, o que a gente pode ver é que, no caso, a minha variável j inteira tem um valor 10 e ela está sendo deslocada para a esquerda de um valor 2, então ela vai ser multiplicada por 2 duas vezes, então o resultado dá 40. E na linha seguinte, o j tem um valor 10, mas ela está sendo deslocada para a direita duas vezes, então ela está sendo dividida por 2 duas vezes. Então o resultado dela vai ser 2. A gente também tem um operador condicional, que a representação dele é uma interrogação e 2 pontos, e esse comando equivale ao if-else. O que quer dizer isso? Tá? No nosso exemplo, a gente tem uma variável inteira com valor 15 e uma outra variável inteira com valor 0, tá? E a gente vai colocar na variável inteira m o maior valor da comparação. Se i, que tem o valor 15, for maior do que j, que tem o valor 0, m vai receber o valor de i, senão ele vai receber o valor de j. Então, na execução desse comando, a gente consegue observar que o m vai receber o valor 15. Nessa transparência, a gente mostra as precedências de operadores. Tá? Os operadores que estão mais acima nessa tabela são os operadores de maior precedência e os mais abaixo são os de menor precedência. Na mesma linha, os operadores têm a mesma precedência. Então, o que a gente pode ver é que o colchetes aí, que a gente vai ver mais à frente, que representa uma maneira da gente ver variáveis de vetor, tá? Ele tem uma precedência muito alta, e o ponto também. O ponto significa... É um jeito que você tem de ver métodos e atributos de uma classe. Tá? E aí a gente tem uma lista de operadores, a gente falou basicamente de todos eles, e o único que a gente não falou foi o de conversão de tipo, que a gente vai ver mais para frente, que significa quando você quer converter variáveis de tipos diferentes, a gente consegue fazer isso através dessa conversão. Tá? Bem, conversões entre tipos numéricos. Conversões são possíveis em Java, mas informações podem ser perdidas. Tá? As únicas conversões entre diferentes tipos que não precisam de cache, isso é, você não perde informação, são as seguintes, né? Você converter de byte para short, de short para inteiro, de inteiro para long, de long para float, e de float para double. Por que essas operações você não perde informação? Porque o tipo seguinte, né, por exemplo, de short para inteiro, o short é representado em 2 bytes, o int é representado em 4 bytes. Então, a informação é passada completa de um tipo para outro. Então, no nosso exemplo aí, a gente tem uma variável double x com o número 9.9997, uma variável inteira y, e aí o que eu faço? Y recebe int x. Esse int, entre parênteses,
é o que a gente chama de conversão explícita de tipo, é o que a gente tinha falado na transparência anterior. Então, o que acontece? Na execução dessa atribuição, o x, como o x tem uma parte fracionária, esse número vai ser perdido. A gente só vai pegar a parte inteira do x, então a informação foi perdida nessa hora. Tá? Observa que a variável x agora, no comando seguinte, ela está recebendo o valor 9.5f. X é do tipo double, então ela está recebendo um valor float, então essa conversão não tem nenhum problema você fazer. Tá? E aí a gente tem uma outra conversão que a gente está fazendo, que é uma variável long recebendo um valor inteiro. Isso também não tem problema nenhum a gente fazer, porque está naquela nossa lista de conversões que não precisam de cast e não se perde informação. O que a gente falou até agora foram os tipos básicos da linguagem Java e também as operações válidas para esses tipos. E o que acontece? Exceto esses tipos, tudo em Java são classes. Inclusive strings e vetores. No exemplo abaixo, a gente consegue ver exemplos de string e vetores, né? A gente tem uma string texto que é inicializada inicialmente com valor exemplo. A gente tem um vetor chamado lista, que recebe os valores de 1 a 5, e quando você executa esse comando, você descobre qual é o valor, qual é o tamanho do meu vetor de inteiros. A gente também atribui a um vetor de strings os valores João e Maria, e aí a gente pede para imprimir a posição 0 do meu vetor nomes, que vai imprimir o valor João. Bem, agora a gente vai falar de comandos, que são instruções do programa cujo objetivo é atualizar as variáveis ou controlar o fluxo de execução. E a gente tem alguns tipos de comandos em Java. Expressões de atribuição, formas pré-fixadas ou pós-fixadas de decremento e incremento, chamada de métodos, criação de objetos, blocos e comandos de controle de fluxo. Todos os outros comandos a gente já falou de uma certa maneira ao longo dessa aula. Então, a única coisa que a gente não falou ainda, o que é um bloco, né? Bloco é qualquer lista de instruções delimitada por um par de chaves. Assim, tá? O bloco, no exemplo que a gente está dando aí, a gente tem um bloco int n, tá? Tudo que está entre essas chaves depois do int n, e a gente tem um outro bloco dentro do int n, que é o int k igual a 5, k++. Em Java, a gente não pode ter variáveis com o mesmo nome definido dentro dos blocos. Então, mesmo que eu definisse uma variável int k no primeiro bloco e dentro do bloco eu tentasse definir, o compilador ia acusar um erro, nesse caso. Os comandos de controle de fluxo, né? Java suporta comandos condicionais e laços para determinar o fluxo de execução. Os comandos condicionais que a gente tem em Java são o if-else e o switch case default. Tá? A gente tem comandos de repetição, que são o while, o do while e o for. A gente tem comando de desvio, o break. A gente tem um comando de saída de método. Comando condicional, if-else, né? A gente tem dois jeitos de representar o if-else. Quando a gente não tem uma resposta, se não, para uma determinada condição, então a gente faz o primeiro teste, né? Se a condição for verdadeira, eu executo o bloco, que vem logo a seguir, e eu tenho um jeito mais genérico, que é, se o teste for verdadeiro, eu executo o bloco 1, se não, eu executo o bloco 2.
no nosso exemplo, a gente está falando o seguinte: se A for maior que zero e B for maior que zero, eu vou executar o comando M igual a A mais B dividido por 2. Se não, eu vou executar dois comandos. Eu vou imprimir na tela uma mensagem e vou colocar em M o valor 0. Observe que quando o bloco possui uma única instrução, a gente não necessita de colocar chaves, que é o primeiro caso, no nosso if aqui. A gente também tem um comando condicional, switch case default. A ideia é switch, uma opção, e a gente tem alguns cases, tá? Esse switch case default é basicamente a mesma coisa se você estivesse tentando fazer vários ifs aninhados, tá? No teste, né? O teste é o que está entre parênteses logo depois de switch, tá? A gente só pode usar variáveis do tipo char, tá? E variáveis do tipo inteiro, exceto o long, tá? A execução começa no case correspondente. No nosso caso, tá? A gente define uma variável inteira A com valor 5 e no case correspondente a esse valor, por exemplo, case 5, eu vou executar os comandos que vêm logo depois do case 5, tá? E o que acontece? Eu vou executar esse comando até chegar ao primeiro break depois desse case 5. Tá? E a cláusula default é opcional. Se por acaso no case 5 eu não tivesse um break para seguir para o case 0, eu ia executar o comando do case 5, o comando do case 0, até encontrar um break. A gente agora vai falar dos comandos de repetição. O primeiro deles é o while. Qual é a ideia dele, né? O while, ele faz um teste. Se esse teste for verdadeiro, eu executo o bloco que segue logo depois do teste. Então, no nosso caso, no nosso exemplo, a gente tem uma variável i com valor 0. Então, enquanto o i for menor que 10, o que vai acontecer? Eu vou imprimir o valor de i e vou atualizar o valor de i. Se eu não coloco essa atualização no valor de i, esse meu while vai ser sempre verdadeiro e eu vou ficar em loop. Por isso, essa operação de incremento de i é importante. A gente tem um outro comando de repetição, que é o do while, que a ideia é o seguinte: você começa no do, executa o bloco que segue logo, e depois, logo a seguir do do, e depois você testa. Então, o que vai acontecer nesse caso? Mesmo que o teste seja falso, a gente executa o bloco que está dentro do do pelo menos uma vez. Então, no nosso caso aí, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior com o while, tá? Nesse caso, a gente vai fazer com do while. Então, eu vou imprimir o i, eu vou atualizar o valor de i e vou fazer as operações do bloco, que são a impressão do i e a atualização até que i seja menor que 10. Até quando i for menor que 10, desculpa. A gente tem o comando de repetição for, tá? Que a ideia do for é a seguinte: a gente tem o for, uma expressão inicial, um teste e um incremento, tá? A expressão inicial é avaliada uma vez, a expressão booleana é avaliada. Se ela for verdadeira, o bloco é executado, se não, a gente não executa o for, e depois disso eu faço a operação de incremento no for e volto para o passo 2. Tá? Então, no nosso exemplo, a gente vai continuar imprimindo de 0 a 9, só de uma maneira um pouco mais compacta, que é o caso da linha que eu falo, for int i igual a 0, i menor que 10 e mais,
System Out Println I. Então, vou imprimir de 0 a 9, do mesmo jeito que eu estava fazendo nos outros comandos de repetição. A gente também tem comando de desvio, que é o break. A gente já viu esse comando no switch case default, que ele para a execução do switch, né, que ele pula para a próxima linha depois do switch, e a gente também tem esse comando usado em laços. Quando ele é executado dentro de um laço, ele termina a execução do mesmo. Então, no nosso exemplo, que é mostrado a seguir, tá, a gente tem, enquanto for verdadeiro, isso aí significa que a gente está num loop. Tá? Eu só vou sair desse loop quando o i for igual a 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o i, eu vou atualizar o valor de i, vou imprimir o i e vou ficar fazendo essa operação até o i ser igual a 10. Quando o i for igual a 10, eu saio desse meu loop. Tá? Eu também tenho breaks rotulados, eu posso pular para uma determinada, para um determinado label, mas aqui nesse caso a gente não vai falar sobre isso. A gente também tem comando de saída de método, que é o comando return. Quando a gente executa esse comando, a gente abandona o método. E logo depois, se a gente for observar, logo depois do retorno, a gente tem um valor de retorno do método. Tá? Esse valor de retorno é o resultado da expressão que segue o comando. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um método chamado média, que ele recebe 2 inteiros, tá? E eu estou retornando o valor da média desses 2 inteiros. Tá? Então, durante a execução do main, eu posso usar esse comando média e no valor de C eu vou retornar a média desses 2 inteiros. Tá? E vou imprimir essa informação depois. Então, vamos falar sobre o enunciado do exercício que vocês vão fazer. Projete e implemente um sistema que modele um banco. Seu projeto deve permitir a criação de vários bancos e várias contas para cada banco. Para um dado banco, deve ser possível obter o nome do banco, obter o código do banco, criar uma nova conta e obter uma conta a partir de um código. Para cada conta corrente criada, deve ser possível obter o nome do correntista, obter o banco ao qual a conta pertence, obter o saldo, fazer uma aplicação e efetuar um débito. Faça com que cada banco tenha um próprio código, o mesmo vale para as contas. Permita que contas de bancos diferentes tenham o mesmo número. Isso é, se eu criar uma conta no Banco Itaú e se eu criar uma conta no Banco do Brasil, eu posso ter contas com o mesmo número. Escreva um programa de teste que crie 2 bancos e 2 contas, uma para cada banco. Efetue as operações possíveis para as 2 classes. Então, vamos começar a projetar a nossa classe banco. A nossa classe banco vai ser composta de alguns atributos. O primeiro atributo, ele é um atributo de membro de classe que, como a gente falou na revisão dessa aula, esse atributo serve para a gente dar identificações diferentes para os mesmos objetos de uma classe. Tá? Eu tenho uma constante, max contas, que significa o quê? Que eu vou criar um vetor de contas, o meu vetor vai ter um tamanho máximo de 10. Então, nesse nosso exemplo, a gente só pode colocar num banco o equivalente a 10 contas correntes. Tá? O banco vai ter um nome associado a ele, ele vai ter o seu próprio código, ele vai ter um valor, uma variável inteira próxima conta para indicar qual vai ser o próximo identificador de conta, e eu também vou ter um índice de array, que vai definir para mim qual é a próxima posição livre do array, que eu posso colocar minhas contas criadas. E no último atributo é o vetor de contas propriamente dito. Então, o segundo passo que a gente deve fazer é criar o construtor da classe banco. O meu construtor da classe banco, ele vai receber uma string
e ele vai associar a essas, ao atributo dele, nome, o valor dessa string, tá? A linha seguinte, código igual próximo banco mais, significa o quê? O código desse banco vai ser o valor de próximo banco, que é 1, e o próximo banco vai ser incrementado de 1, então ele vai passar a ser 2. Isso significa que o primeiro banco criado no meu teste, ele vai ter o código 1 e o banco seguinte vai ter 2 e assim sucessivamente. O próximo conta igual a 1 significa que a minha primeira conta que eu criar nesse banco vai ter o valor 1. Na linha seguinte, eu estou inicializando o meu vetor de contas e estou dizendo na linha sequente, na linha seguinte, que a minha próxima posição de array que está livre para eu colocar contas é 0. Então, a próxima operação que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou retornar o código do banco. É isso que o meu método pega code B está fazendo. Eu estou fazendo isso para não trabalhar diretamente nos atributos. Eu poderia fazer isso, mas eu prefiro fazer isso através de métodos, tá? Que é o jeito que se deve programar em orientação a objetos. Tá? O método seguinte é para retornar o nome do banco. O método seguinte, ao pega nome de banco, é como eu vou criar uma conta no banco. Eu recebo o nome do correntista e a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: se eu já ocupei todo o meu vetor de contas, então eu não posso criar mais uma conta nesse banco. Se não, se eu ainda tenho espaço, eu chamo o construtor de conta, que ele vai receber o nome do correntista, ele vai receber o próximo código de conta corrente, tá? E ele vai receber um ponteiro, a referência do banco que está criando. Isso quer dizer o quê? Que o banco vai guardar uma referência da conta e a conta também vai guardar uma referência do banco. E na linha seguinte, eu já estou guardando a minha conta que eu acabei de criar. Estou retornando ela porque o meu valor de retorno do meu método é uma conta. E a última responsabilidade que a gente deu para o banco era de buscar uma conta. Dado um código de conta, eu tinha que retornar que conta é essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer o meu vetor até a primeira posição livre e vou comparar se o código dela se é igual ao código que eu recebo como parâmetro. Se for igual, eu retorno essa conta. Se não, eu retorno nulo, informando desse jeito que essa conta não existe no meu banco. Agora, a gente vai falar da nossa classe conta. Tá? A classe conta, ela tem o nome de um correntista associado a essa classe. A gente tem o código da conta corrente. A gente tem aquele objeto banco que eu falei anteriormente, que significa que a conta corrente guarda uma referência para o banco que a criou. E eu também tenho o saldo da minha conta. Então, o construtor da conta, ele vai receber o nome do correntista, vai receber um código informado pelo banco e uma referência do banco. E vai atribuir esses valores aos seus respectivos atributos. A última linha do nosso construtor, ele vai só informar que o saldo da nossa conta é 0. Então, aí eu tenho aquele responsabilidade logo a seguir de retornar o banco, tá? Retornar o atributo banco.
A seguinte, eu estou retornando o nome do correntista. A próxima, eu estou retornando o código da conta do correntista. Eu estou retornando também o saldo. Eu estou fazendo uma aplicação que significa o quê? Eu vou receber uma soma, um valor, uma variável que é o valor que eu quero somar ao meu saldo. E isso eu estou fazendo na linha saldo mais igual soma. Significa que o saldo vai ser igual ao saldo que eu tenho mais a soma recebida. E logo depois eu tenho um método de retirada de conta corrente, que eu desejo retirar uma determinada quantidade, que é o soma, então o saldo vai ser igual o saldo que eu tenho anteriormente menos essa soma. Bem, a classe teste vai ser usada para a gente testar os nossos objetos conta e nossos objetos banco, né? A primeira linha da nossa classe teste é a definição do nosso método main, tá? E logo a seguir eu crio um banco Itaú e já instancio esse objeto, tá? Logo a seguir eu crio duas contas, conta B e Maria, e o que eu faço? E associado ao banco Itaú eu crio uma conta, porque não tem sentido eu criar uma conta sem ter um banco associado. E aí o que acontece? As duas linhas seguintes são impressões. Eu vou pedir para imprimir o código do banco e o nome do banco. O método Itaú.buscaconta, ele está retornando qual é a primeira conta que a gente tem no nosso banco, tá? A operação seguinte retorna a segunda conta. Depois eu crio um banco do Brasil, tá? Eu crio um objeto BB, que vai ser instanciado como Banco do Brasil. E aí eu também crio um objeto José, que é uma conta corrente, associado ao Banco do Brasil. E o que acontece? Nas três linhas sequentes, eu peço para imprimir o nome do José, eu pegar o código da conta do José e pegar o saldo da conta do José. Logo a seguir, eu peço ao objeto conta corrente José para fazer uma aplicação e a seguir eu faço uma retirada e logo depois eu pego o saldo da conta do José. Então a solução desse problema pode ser feita desse jeito. É interessante informar que existem vários jeitos de se fazer, tá? E você poderia testar de várias outras formas. Isso aqui é só um exemplo de uma solução.